Amém, irmãos? Que possamos ter essa convicção, essa certeza de querer sempre estar ao teu lado, Senhor. Como é bom estar ao teu lado. Como é bom saber que esse Deus maravilhoso nos ama, nos protege e nos guia através do seu caminho. Isso é maravilhoso, porque sabemos, meus irmãos, que o mundo lá fora tem oferecido muito, apesar das igrejas, apesar da palavra de Deus, muitos têm sido arrastados por suas mensagens. Mas esse Deus que é maravilhoso, Ele é fiel e justo. A minha e a sua porção até o fim, porque nada nos separa do amor de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias? Vamos abrir lá no segundo livro de Coríntios, a carta aos Coríntios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 18. Gostaria de ler com a amada igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, aliás, versículo do 12 ao 18. Todos encontraram, amém? Vamos fazer essa leitura. Vamos lá. Tendo, pois, tal a esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punhou o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazes leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Meus irmãos, esse é o texto base do estudo dessa noite. Ireis meditar um pouco com os irmãos aqui. E essa carta de Paulo justamente mostrando, Paulo tinha completa e total confiança em Deus, de que essa glória que hoje é revelada foi a glória de Jesus Cristo. Moisés, tanto ele como os antigos profetas, o que eles faziam, os rituais, tudo o que acontecia era apenas sombras do que veriam, ou seja, a verdadeira glória perfeita, de modo final, aconteceu com Jesus Cristo. Então, justamente, essa glória, antigamente, era a glória passageira, mas em Cristo Jesus é a glória eterna. Essa glória não passará, essa glória permanece. E Paulo tinha essa certeza em dizer que era ousado em falar isso. Por que Paulo se sentia ousado? Não porque ele era ousado em si mesmo, nas suas próprias palavras, mas ele era ousado porque ele tinha conhecimento de que a glória de Jesus Cristo é a glória eterna, é a glória final. Portanto, essa glória, Paulo falou dela e diz que não precisamos mais usar véu, não precisamos mais encobrir o rosto, porque essa glória foi revelada. Quando Jesus veio, revelou-se totalmente na cruz, mostrando para que veio,
a sua missão, o que ele veio fazer, veio resgatar aquilo que estava perdido. E Paulo justamente fala com isso, diz, olha, não precisamos mais desse véu, não precisamos mais cobrir, porque essa glória de Moisés era uma glória passageira. Os filhos de Israel não podiam ver uma glória passageira, uma glória rápida, mas a de Jesus Cristo não. Essa glória, ela é eterna. Amém? E nessa noite eu gostaria de meditar um pouco sobre regime sancional e puxado, ou seja, a experiência cristã saudável, né? Comparar a experiência de um regime, de um crescimento saudável ao crescimento espiritual. Eu achei bem interessante porque, de fato, existe muita semelhança nas duas coisas. Crescimento físico, né? Todos nós desejamos. Quem aqui não deseja que seu filho cresça saudável, com saúde, passe por todas as etapas, né, de crescimento, ganhe força, ganhe sabedoria, para chegar firmes com a maturidade e perfeito. Mas a Bíblia, ela usa a ilustração do crescimento físico para mostrar que precisamos também desenvolver o crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual é o que nós chamamos de santidade. Nós precisamos exercitar e desenvolver tanto quanto o crescimento que um adolescente, que uma criança vem fazendo de forma natural, nós precisamos também fazer isso de forma espiritual. Nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, nós precisamos buscar. Todos nós, mesmo sabendo que seu filho está bem, você leva ele sempre para fazer exames, porque você está investindo na saúde dele, você quer que ele continue bem. Então, nossa saúde espiritual tem que ter investimentos também. Nós precisamos estar investindo na nossa santidade. Nós precisamos estar observando, nos policiando a respeito da nossa santidade. Nós estamos crescendo mesmo espiritualmente. Então, essa mensagem aqui, ele justamente o autor traz essa semelhança, esse comparativo. Saúde e crescimento espiritual. Então, os cristãos, como as crianças, para eles crescerem de forma saudável, eles precisam crescer segundo a imagem de Jesus Cristo. Nós precisamos crescer, amados. Não estatura, não tenho mais a ilusão que eu vou crescer, eu parei no 1,65 m, não cresço mais, mas espiritualmente eu preciso crescer. Você precisa crescer. Tão semelhante à forma do crescimento físico. Então, precisamos crescer. Todos os pontos, né, todo o crescimento, em todas as dimensões, espiritualmente semelhantes a Cristo, nos aspectos de Cristo. Eu fico muitas vezes pensando, amados, como às vezes nós deixamos nossos filhos se moldar ou buscar ídolos vãs lá fora para se assemelhar a eles. Quando é o pessoal, como a gente chama, né, não crente ainda, nós entendemos, eles são guiados, sei lá, por vários deuses, para aquilo que eles acreditam, para eles é comum. Mas, particularmente, filho de crente, a semelhança dele tem que ser o quê? A semelhança de Cristo. E, às vezes, a gente vê muitas pessoas, né, muitos filhos de crente, imitando, sei lá, imitando roupa, imitando corte de cabelo, imitando pintura, como se quisesse ser aquela semelhança daquela figura, daquela pessoa. E, muitas vezes, a gente, quando vai ver aquela pessoa como profissional, já não é bom. E na vida progressa pior ainda. Diz, meu Deus, meu filho estava se assemelhando a isso aqui, onde ele devia ser o quê? Buscar a semelhança de quem? De Cristo. E isso tem que ser ensinado pelos pais. E muitas vezes até os pais mesmo é quem libera o cash, né? Para ele fazer aquela atrocidade na cabeça, né? Então, justamente é isso. Devemos crescer à semelhança de Cristo. E essa semelhança nós podemos. Abram, por gentileza, aí. Eu não vou pedir muitos textos, mano, não vai ficar muito. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos ver o que é que Pedro diz sobre isso aí. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler para os amados irmãos.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vós seja dado crescimento para onde? Para a salvação. Desejai, é um desejo, amado. Nós temos que desejar esse crescimento para poder o quê? Para a salvação. A salvação é uma caminhada, é uma estrada, é uma peregrinação. E a santificação não pode ficar alheia a essa caminhada. Onde nós andarmos, nós temos que mostrar essa santidade, ou seja, esse crescimento espiritual. Não podemos ocultar, não podemos esconder. Então, o crescimento, ele envolve o quê? Mudanças, desenvolvimento, aumento, ganho de força, energia, avanço, aprofundamento, preparo e maturidade. Veja se isso não se assemelha ao crescimento físico. Uma criança, ele precisa do quê? Desenvolvimento. Quando nasce, né? Primeiro filho, principalmente, se nós pudéssemos, nós amarrava ele de almofada por todo o canto quando ele está aprendendo a andar, os primeiros passos, né? Um cuidado tão grande. Justamente para ele não cair. Não. Depois ele vai fazendo o quê? Ganhando força. Ele vai ganhando força. Não vou nem falar da energia, que ele já nasce com a carga de energia completa. Quem mais tem são eles. E justamente depois ele vai o quê? Vão seguindo, aprofundando-se para chegar até o quê? Uma maturidade. É bem semelhante à vida física, espiritual. Nós temos que fazer o quê? Andar por todas essas fases. Não da forma de um bebê, mas qualquer um que se converter hoje, ele vai passar por essas fases, por essas etapas de crescimento, de força, de aprofundamento, para chegar ao quê? Uma maturidade. Por que isso é importante? Você já pensou um crente imaturo? Crente imaturo, meu amado, fica como se fosse uma folha jogada. Um diz uma coisa, ele segue ali. Um conta um testemunho, ele diz, é parecido com a minha vida. Outro conta um sonho, ele diz, é isso mesmo. E fica assim, ó. Ter maturidade, firmeza na palavra de Deus. Buscar aquilo que realmente vem lá do alto. Então, justamente, esse crescimento. Tem um teólogo chamado J.C. Hiller, ele diz uma coisa que é bastante importante nós observarmos aqui. Ele diz que a justificação de um cristão, ela é uma obra completa e perfeita. A justificação de um cristão, ela é uma obra o quê? Ela é uma obra completa e perfeita. E que o santo mais fraco, embora talvez não saiba ou sinta, é tão justificado quanto o mais forte. Veja que interessante, né? O santo, o mais fraco, quem é esse mais fraco? Conhecemos pessoas que, mais fraco na fé que eu acredito, são aquelas pessoas que se acham que ainda que estão iniciando, ou que acham que não tem um grande conhecimento, né? Mas, olha que coisa boa, Cristo morreu, se você é uma pessoa salva, aquele que invoca o nome do Senhor, a salvação tanto é para aquele lá que pode dar aula a você, como para aquele que está assistindo a aula. É a mesma coisa, morreu para os dois. Interessante isso aí, né? Mesmo que ele não saiba, às vezes as pessoas se sentem até diminuídas, né? Diante de muitas pessoas que falam bem, pregam muito, aí você fica assim como se fosse meio pequenino. Não, aquela pessoa tem um dom que Deus lhe deu, que talvez você não desenvolveu, possa ter que tenha lhe dado e não chegou a sua hora de desenvolver esse dom tão bem como aquela pessoa, ou até maior. E ele fala também, outra coisa que esse J.C. Hiller diz também, ele fala mais, ele diz, ao abordar o crescimento, Hiller tem em mente que o crescimento é em nível, tamanho e força e vigor, e poder da graça que o Espírito Santo planta no coração de um cristão. Então, meu amado, crescimento é em nível de força, vigor, mas isso é o quê? Dado pela graça do Espírito Santo. De fato, meus irmãos, se não fosse pela graça de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, nós não podíamos fazer nada. Lembra, ele também fala que no Novo Testamento, Hiller diz que no Novo Testamento, essa graça do Espírito Santo era como se fosse uma possibilidade já prescrita. Algo que já estava determinado, algo que já estava escrito. Podemos observar isso mesmo nesse próprio texto que acabamos de ler. Pedro dizendo, né, olha,
precisamos desejar como criança o leite, né? Para quê? Esse desejo de tomar esse leite. Criança tem que tomar leite. Faz parte do crescimento dela, faz parte da alimentação dela para ela crescer. Então, justamente, esse mesmo Pedro que estava dizendo isso aí, estava escrito tudo aquilo ali. Estava escrito que Pedro, no começo, antes de receber o poder do Espírito Santo, Pedro negou, Pedro se acovardou, mas esse mesmo Pedro depois chegou diante de um sinédrio, aquelas pessoas lá, aqueles mestres que Jesus Cristo olhou para ele e disse, raça de víbora, cobras, e Pedro chega diante dele e eles diz, olha, não vai mais falar no nome desse homem, nós vamos lhe soltar, está liberado, mas se não vai falar. Foi o que Pedro disse, se acovardou de novo? Não. Pedro disse, importa agradar a Deus do que a homem. É na força do Espírito Santo, amado, que nós seguimos. Nós não somos de nós mesmos capazes, nem por força, nem por vontade, mas nós somos guiados e levados através do Espírito Santo, conduzido. E justamente isso, essas estradas que divinamente nós seguimos, estabelecida, que conduz ao final, que é a glória eterna, a caminhada é longa, mas ela vem acompanhada da força e da graça do Espírito Santo em nossas vidas. Contemplação, contemplando a glória da santidade. Contemplando a glória da santidade. Meus irmãos, nesse ponto, existe muitos pensamentos e visões acerca do conceito do que é santidade. Muitos erros a respeito desse conceito. E qualquer estilo de vida firmada em meias verdades, isso ocorrerá num erro grotesco, em vez de da glória, de vez de uma vida gloriosa, santa. Muitos erros e muitas prescrições são ditas nessa área, do conceito do que é santidade. E mesmo aquelas pessoas que têm um desejo de buscar a santidade, ela não está livre de cair. Ela não está livre de ter uma visão estreita do que seja a santidade. Portanto, o cristão ele deve o quê? Seguir os aspectos da santidade de acordo com a regra de fé e prática que é Cristo. E não buscando o quê? Seguir regras e prescrições, visões ou contos de pessoas alheias às situações. Nós precisamos buscar o equilíbrio vindo da palavra de Deus, porque nessa área vai aparecer muitos pontos. Eu sei que todo cristão, ele busca firmemente seguir e prescrição de Cristo e alcançar a glória de Deus, mas muitas vezes ele é cercado e tido por vãos ensinamentos bíblicos, que acabam levando ele a um desastroso desequilíbrio. Leva a um extremo total. Em um extremo estão aqueles para quem a vida santa significa o que chamamos de coxa de retalho, sem realismo algum. Alguém aqui já conhece o que é coxa de retalho? Já, né? Os mais antigos, né? Minha avó mesmo era especialista em fazer coxa de retalho. O que é uma coxa de retalho? Né? Aquilo que muitos sabem. São vários pedaços de pano, né, irmã? Irmã Maria José pode garantir. Vários pedaços de pano, de várias cores, de vários tamanhos, de vários tecidos, não é isso? Então é o quê? É um misto. Um misto de que você tem que ser bom mesmo para conseguir ter a paciência mesmo para juntar tudo aquilo ali e conseguir fazer uma coxa para poder cobrir alguém. Então, justamente isso. Essas pessoas que têm esse realismo no seu coração, eles se encontram-se totalmente nos exercícios devocionais, nas experiências do amor divino, nos eixos das suas convicções, nas expressões do seu próprio amor por Deus e na manutenção do fervor e do entusiasmo emocional. Olha para onde veré dessas pessoas no conceito de santidade. O fervor espiritual, aquelas pessoas bem fervorosas, né? Que fala alto, modifica a voz, grita. Fervor, a pessoa diz, eita, essa pessoa é bastante espiritual, né? Esse é um conceito de espiritualidade? Não. Pessoas que totalmente exercícios devocionais. Eu
Todo meu dia eu posso estar onde tiver, eu me ajoelho, pode ser onde for, duvido, ele atravessando uma rua, na hora do sinal abrir, ele se ajoelhar ali, cara, não vai não. Então são exercícios que as pessoas criam, este das suas próprias convicções, e tem como isso aí como o quê? Como formas de santidade, espiritualidade. Só que elas esquecem uma coisa muito maior. Elas se sentem que a verdadeira santidade consiste essencialmente nesse ardor, mas não parece pensar ou conhecer muito sobre os relacionamentos humanos. Meus irmãos, não existe santidade egoísta, santidade somente para você, sem se relacionar com o próximo. Se Deus quisesse que nós estivéssemos santos, perfeitos, na hora que a gente se convertesse, Ele tiraria nós dessa terra. Ele tirou. Quem foi que se converteu para ir embora? Foi que Ele disse: Pai, já não vos peço que tire do mundo, mas que os proteja. Nós somos santos em meio às dificuldades. Nós somos santos em meio às dificuldades. Nós somos santos em meio ao que o mundo oferece. É santidade, amados, não podemos sentir. Essas pessoas não observam, nessas pessoas não são observadas nelas muita paciência, sabedoria ou caridade, pelo menos quando a caridade exige que se movam de palavras para ações. Essas pessoas que geralmente têm esses pensamentos, elas não se importam com os outros, elas se importam com sua própria, com sua própria espiritualidade, para mostrar sua santidade, para expor, para ser louvável. Lembra de quem fazia isso aí? O que era que Jesus Cristo disse com aqueles fariseus, quando ele disse assim, vocês dão o quê? O dízimo do cumim, da hortelã, né? Mas se esquece do quê? Do principal, do amor. Cadê o amor de vocês? Eu faço isso, eu dou o dízimo, eu venho na terça, eu venho na quinta, eu venho no domingo, eu não perco reunião. Sim, mas e o amor por seu, pelo próximo? Às vezes tem um do seu lado, e precisando, e você fala o quê? Eu vou orar por você. Você pode fazer mais do que isso. Então, justamente, mano, essas pessoas, elas não conseguem cumprir o quesito do amor ao próximo e, às vezes, até do amor pelos seus próprios familiares. Muitas vezes, nem os próprios familiares, elas conseguem dar assistência. Mas é uma santidade grande. Já viu muitos familiares que não acreditam na santidade dos seus irmãos por causa disso. Expõe uma santidade tão grande lá fora ou dentro da igreja, mas quando chega em casa é um mau exemplo. Na família é um mau exemplo. Abandona pai, abandona irmão, abandona tudo. Meu Deus, onde é que está a santidade? Foi isso que Jesus Cristo fez? De forma nenhuma. Então, como vamos se assemelhar a Cristo, deixando de lado a parte que é a essência do poder de Cristo, o amor? Não podemos abrir mão do amor. Segundo, amados, cumprir a lei sem se relacionar com a lei. Cumprimento da lei. Ter a Bíblia como um livro de regra. Eu tenho que fazer isso, isso e isso e pronto. E fazendo assim, estou agradando. Isso é outro extremo, é um oposto. Isso aqui estão aquelas pessoas para quem a vida santa significa cumprir a lei sem se relacionar. Ou seja, o seu coração brilha com amor à lei de Deus. Eles veem a santidade essencialmente como o quê? Como uma questão de cumprir a lei, por sua paixão de andar de acordo com as regras, e acha até que merece admiração e aplauso. Mas, em termos relacionais, são pessoas frias e distantes. Então, veja, amados, santidade sem relacionamento mútuo não é santidade, é hipocrisia. Se você for realmente uma pessoa santa, uma vida espiritual, você não precisa orar alto, você não precisa saltar alto, você não precisa se rasgar-se lendo a palavra de Deus, gritando pela rua. Você precisa somente fazer sua parte. E as pessoas mesmo é que vão dar testemunho de você, onde você mora, onde você trabalha, onde você anda. Se nós louvarmos a nós mesmos, nós não íamos dizer coisas ruins de nós mesmos. Deixa que os outros lhe louvem. Deixa que os outros percebam isso em você. Foi o que Jesus Cristo disse: conhecerão que serão os meus discípulos quando? Quando amardes uns aos outros. Muitas vezes nós pensamos que Jesus Cristo disse isso aí assim, amardes uns aos outros. Então os 12 amavam os 12, não era aquilo. Ele disse, não,
era amar os outros lá de fora. É fácil amar uma pessoa que está ao seu lado. É fácil amar uma pessoa que você pode trocar figurinhas com ela. Eu faço isso, que também essa pessoa me faz isso. Ame aquele ali que não gosta de você. Queira o bem para aquele ali que quer, que lhe odeia. Aí sim. Aí Jesus Cristo diz, quando vocês fizerem a diferença, aí reconhecerão que vocês são meus discípulos. Mas se vocês fizerem o que o mundo faz, o que é que vocês estão fazendo de diferente? Nada. Se vocês não fazem nada de diferente também não vão notar nada em vocês. Os gentios não fazem isso. Ele ama os que lhe ama, ele empresta aos que lhe empresta, porque tem intenção de receber novamente. Qual é a diferença? Meus irmãos, nós fomos chamados para fazer a diferença. Se não estamos fazendo a diferença, temos que observar o conceito de religião que nós estamos vivendo. Nós somos diferentes. A diferença aqui não é que somos melhores do que estão lá atrás, não. Mas que Deus nos chamou para uma missão melhor. Melhor do que estar lá no mundo jogado, melhor do que estar correndo risco, melhor do que estar andando por caminhos tortuosos, melhor do que estar caminhando para o abismo. Foi isso que nós somos chamados para fazer essa diferença. Então, justamente isso. Mas em termos relacionais, as pessoas são o quê? Frias, distantes, que vê a retidão do livro de regra como uma essência da santidade, que se concentra muito na retidão formal da conduta. Se concentrar na retidão formal. Eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho. A retidão formal. Não se apegue a isso aí, não, meus amados. A Bíblia diz que naquele grande dia, Jesus não vai nos julgar por aquilo que nós fizemos, não. Vai nos julgar por aquilo que nós não nos fizemos também. Quando ele conta aquela parábola do reino de Deus, ele diz: afastai-me de mim, vós, que me visse o quê? Com fome, me deixasse lá, nu, não me vestisse. Olha, você não provocou aquela situação, não, mas você fez alguma coisa para amenizar aquela situação? Então veja isso aí, seremos julgados por aquilo que não fazemos. Às vezes nós se ligamos tanto só naquilo que nós fazemos, né? Eita, eu disse uma mentira hoje. Eita, eu fiz isso aqui hoje. Sim, mas e o que você não fez também? Seremos julgados por aquilo que não fizemos, irmão. Negligência. No entanto, guardar a lei sem proximidade relacional com Deus e com o próximo não é algo que tenha semelhança com Cristo. Nós não vamos se assemelhar com Cristo simplesmente por andar bem vestidinho, bonitinho, com um livro debaixo do braço, com a gravatinha para pousar. Dizer, ali vai um crente. Será? Isso basta para dizer que ali tem um crente? Pequeno cristão? A semelhança de Deus? A semelhança de Jesus Cristo? De fato não, né? Terceiro, meus irmãos, crescimento espiritual equilibrado. Vamos lá. Eu não sou muito bom de contar essa parte aqui, mas achei engraçada, porque como eu não sei desenhar, acho que tivesse uma pessoa para desenhar bem, mas eu vou usar a imaginação dos irmãos aqui para ver se estão com a imaginação bem avivada aqui. Vamos lá. Há 3 tipos de desenvolvimento cristão, que infelizmente são muito comuns no nosso dia de hoje. Vamos lá. Caio, que é boa imaginação aí, que eu já vi ele ali já voando ali já. Imagina uma figura com uma cabeça enorme sobre um corpo fino com membros finos. Graças a Deus não tem ninguém desse jeito aqui no filme. Uma cabeça enorme sobre um corpo fino com membros finos. Imagina essa imagem aí, fica na mente de vocês. O que seria isso aí? Essa imagem, ela descreve o desenvolvimento do cristão, cuja paixão é pela doutrina como um todo, e cujo discipulado gira em torno do estudo da teologia. Ou seja, essa imagem nós nos afiguramos como aquela pessoa, né, cara? Comedor de Bíblia, que nós chamamos, né? Estuda e é conhecedor, para chegar perto do irmão e dizer, ei, e aí, você é o quê? Abilianista? Pré-abilianista? Pós-abilianista? Dispensacionalista? O irmão, sem entender nada. Você não estuda a Bíblia, tá vendo? Meu Jesus Cristo. Para você ver o pensamento. Simplesmente para expor o quê? Palavras. Mas, aí eu pergunto, mas essa cabeça está sempre ocupada com o quê? Olha o que essa cabeça está ocupada, apesar do seu conhecimento, que não é totalmente vã. Mas essa cabeça está sempre ocupada com questões teológicas
e inundadas com a doutrina. Em uma época anti-intelectual, isso não é totalmente desprendido. É até louvável, né? Uma pessoa que busque, que estude, mas qual é a finalidade disso? Para essa pessoa ter tanto estudo no mundo, se ela negligencia justamente as outras coisas, se ela negligencia o amor, se ela negligencia a comunhão com os outros, se ela negligencia a palavra, o apoio, o serviço, então isso aí não é sinônimo de uma vida de um crescimento saudável. Também não é dessa forma. Não é evidência de que essa pessoa está crescendo espiritualmente. Gente, temos que ler a palavra. Medite na palavra. Mas essa palavra, se ela ficar somente aqui na sua mente, ela não foi exercitada, nós seremos chamados daquele, como o pastor Tiago diz, né? Não sejais somente ouvintes, mas também o quê? Praticantes. Por quê? Se nós formos só ouvintes, não praticantes, nós estaremos enganando aqui a Deus. Eita, bicho, Deus está sendo enganado. Não, estarás enganando a vós mesmo. Não sejais somente ouvintes, mas praticando, enganando a vós mesmo. Nós estamos enganando nós mesmos. Mano. Só ouvinte, só estudar para ser ouvinte, para dizer que é sabidão. E aí? Depois que você tem conhecimento dessa palavra, meu amigo, aí vem a segunda fase maior, pôr em prática. Aí eu digo que vai pesar, realmente. Vamos para a segunda imagem. Caio está ali torcendo pela segunda imagem. Agora imagine uma figura com uma cabeça de alfinete. Oh, já mudou, agora a cabecinha está pequena. Com a cabeça de alfinete, braços e pernas. Com a cabeça de alfinete, braços e pernas finas e um abdômen enorme. Vamos pensando aí. O que seria? O que descreve a ele? Uma pessoa que faz muito. Isso. Isso. Quem mais aí? Que acha aí? Irmã Toinha aí que... Irmã Maria está dizendo alguma coisa aí? Ficou que nem uma cirrose, só inchada a barriga. Vamos ver então, amados, o que é. Essa figura, ela descreve o desenvolvimento do cristão que conhece pouca doutrina e se preocupa menos com ela. Sara acertou daí. Realmente, ela se importa menos com ela, mas que ante o cristianismo como uma questão de sentimento e experiência. Está sempre pulando de reunião em reunião, nas quais ela espera ser aquecido num ponto em que é renovado o sentimento de estar na presença de Deus para elas. Ou seja, aquela pessoa que não se alimenta da palavra para ter o quê? Para ganhar conhecimento. Mas ela vive em busca de quê? Vive em busca de experiências. Vive em busca de aquelas profetadas, vou dizer coisas, que as pessoas que chegam dentro das igrejas, né? E dizem, mas Deus não falou comigo hoje. Meu Deus, o pregador pregou 1 hora ali e a pessoa saiu vazia dizendo que Deus não falou, porque esperava que alguém se dirigisse a essa pessoa e viesse dizer, Deus mandou te revelar isso, ou Deus mandou te dizer aquilo, ou eu tive um sonho com o irmão e era assim, a pessoa, olha, era isso mesmo que eu estava querendo ouvir, Deus falar comigo. Veja, meus irmãos, só isso aí. Experiência, eu não estou dizendo aqui que experiências são algo que Deus não trata. Se eu desse a oportunidade aqui, tivesse tempo, todo mundo aqui tem experiência para contar. Todo mundo que veio aqui por evangelho, alguma coisa diferente aconteceu na sua vida. Mas isso serve de doutrina para eu vir aqui falar dessa experiência? Isso vai ajudar a outra pessoa? Meus irmãos, Deus trata individual com você também. Ele é Deus. Ele é soberano. Mas que essas experiências são algo que você não pode viver correndo atrás, buscando, como se isso aí fosse a fonte do largo soldo que você tem que beber. Você tem que se alimentar da palavra. Experiências vêm.
As experiências mesmo, os jovens sonharão, os velhos. E aí? Mas são experiências, não são doutrinas, não são regras. Portanto, isso aí, são essas pessoas que vivem buscando. É correto e natural que os cristãos desejem experiências com Deus, mas o domínio desse jeito não é um indício de uma boa saúde espiritual. Viver atrás de experiência. Vamos para mais uma figura. Eita, essa aqui é... Agora imagina uma pessoa com a cabeça de alfinete, vamos lá, e o corpo fino, mas as pernas enormes. Agora ficou difícil, viu? As pernas enormes, a cabeça continua de alfinete. A cabeça está de alfinete, o corpo é fino. Agora as pernas que são enormes. Alguém arrisca? Eu já posso ler aqui. Meus irmãos, isso descreve o desenvolvimento desproporcional do cristão ativista. Aquele bom e incansável trabalhador, cujo interesse não está na verdade doutrinária, nas disciplinas devocionais da vida espiritual, mas em programas organizacionais e diferentes tipos de tarefa para mudar o mundo. Ou seja, ativista, aquele que só que se preocupa com atividades e não com doutrinas. Aqueles que chegam e dizem assim, olha, vamos evangelizar, comparação. Daniel passa lá e diz, olha, vamos na casa de fulano que para levar uma palavra. Diz, não, rapaz, isso não adianta não. Essas coisas não adiantam não, essa teoria, essa doutrina não serve nada não. Agora sim, Daniel, vamos falar com o pastor, para ele trazer Hernandes, trazer o grupo diante do trono, botar ele na praça, fazer aquele mega show. Aí sim, vai se converter muita gente. Será? Será que isso aqui? Ele não tem confiança na doutrina, somente em práticas, na questão prática. Meus irmãos, nós temos que ter esse equilíbrio. A doutrina serve o quê? Nos prepara, e a prática no quê? Nos joga para a rua, para exercitarmos. Tem que ser o equilíbrio, não podemos ignorar a doutrina. Como você vai falar de Jesus lá fora, se você não tem conhecimento dele? A doutrina é importantíssima, a prática é importantíssima. Só que os dois aliados um com o outro, para ter esse equilíbrio. Portanto, justamente é esse. Eles vivem dessa forma. Sua preocupação é em si, completamente cristã, mas esse não é um sinal de uma boa vida espiritual. A vida de consagração a Deus requer de cada um de nós que tenha interesse e um tríplice pela verdade, pela experiência, pela ação e pelo zelo da palavra de Deus. Temos que ter esse equilíbrio, amado. Tudo demais se torna. Portanto, isso aí. Deixa eu ver aqui o tempo. Aqui. Santidade e santificação. Vamos lá. A natureza da santidade é a transformação por meio da consagração. Pela ação do Espírito Santo, tornamos-nos como o quê? Como aquele a quem contemplamos à medida que assimilamos o que diz o Evangelho. Cada passo nos transforma o nosso caráter e em grau o novo para uma nova glória. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 11, não vou ler, mas só lembrar aos irmãos que diz que nós somos transformados de glória em glória. Então essa vida é o quê? Um passo a passo. Quando a gente quer aprender alguma coisa, né? No YouTube tem lá, passo a passo, é o que nós mais gostamos, que vai depois nós volta de novo, primeiro passo até entender, justamente isso. Essa vida, a natureza da santidade é uma transformação por meio da consagração, e isso como se fosse um passo a passo, cada dia mais. O contexto da santidade e justificação por meio da fé em Cristo. A santificação não é em sentido algum a base para a justificação. Pelo contrário, a vida de santidade pressupõe que seja o quê? A justificação, sendo a resposta da gratidão a ela. O que, amados? A santificação ela não é um sentido algum a base para a justificação. Pelo contrário, nós somos justificados e santificados. Nós não éramos justos quando Deus veio buscar. Deus não nos chamou porque éramos justos. Pelo contrário, Ele fez o quê? Nos justificou e nos santificou para quê? Para as boas obras. Então, entendemos que a justificação
para nós ela vem primeiro. Nós éramos o quê? Estávamos o quê? Mortos, perdidos no nosso delito de pecado. E Deus primeiramente fez a obra para depois colocar o processo de santidade que vai a cada dia. O agente da santidade. Quem é o agente da santidade? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age conosco, nos capacitando e nos orientando a realizarmos e atribuir para que o reino de Deus prossiga. Então, meus irmãos, sem o Espírito Santo seria impossível, é impossível convencer alguém. Muitas vezes temos essa preocupação de falar do amor para uma pessoa e dizer, olha, eu já falei tantas vezes, aí acaba desistindo. Se essa pessoa não vai se converter, fica parecendo que está em nós o poder de convencer ou persuadir aquela pessoa. Isso é impossível, meus amados. O reino de Deus é organizado, e essa parte é justamente do Espírito Santo, de buscar. Nós somos o quê? Cooperadores desse reino. Como diz Paulo, um plantou, outro regou e outro colheu. Justamente, cada um com sua parte, com sua parcela. A experiência da santificação requer o quê? Esforço e conflito. Santificação significa, entre outras coisas, formar bons hábitos e quebrar maus hábitos. Realmente, temos que quebrar maus hábitos e formar bons hábitos. Isso requer esforço, não é fácil. Ninguém jamais conseguiu fazer qualquer dessas coisas sem o esforço ou se ter um conflito interno. Como Paulo mesmo disse, né? A minha luta não é contra a carne e sangue, mas justamente é contra o quê? Contra os dominadores. Meus irmãos, é uma luta diária. Quando Paulo disse que a luta não era contra a carne, com a semelhança de nós não temos que ter ódio dos outros, nós não temos que botar o dedo nos outros, como se os outros fossem inimigos nossos. Não. Aquelas pessoas estão o quê? Dominadas sob o domínio. Mas nós, como nos convertemos, nós continuamos sendo tentados pela carne ainda? Certamente. Somos afligidos, somos tentados. Paulo tinha mais medo da própria carne do que da força do inferno, das tentações. Portanto, como então desenvolveremos os atos de Cristo, que Paulo chama de fruto do Espírito? Mediante o quê? O nosso compromisso deliberado de fazer o que Cristo faria em cada situação. Eu acho interessante isso aqui, porque às vezes muitas pessoas dizem, olha, eu não sei o que Jesus Cristo faria. Não, você tem uma base do que Jesus Cristo faria. Se você não sabe o que ele faria, vamos dizer, Jesus não vai vir dizer para você, olha, não faça isso, mas você também pode ver o que ele não faria. Uma vez uma pessoa, não quero levar para esse lado, mas uma pessoa veio e me perguntou, disse, se você votaria em tal pessoa. Aí eu disse, olha, a gente não vota dessa forma, né? A gente temos que analisar, que o cristão... Ele disse, sim, mas Deus não disse que você não votaria. Para você votar. Ele disse, sim, ele pode não ter dito se eu votaria, não votaria. Mas eu conhecendo a vontade dele, eu posso saber em que ele não votaria também. Se eu não sei com quem ele vai dizer que ele vai votar, eu também sei com quem também ele não votaria. Então, justamente, meu irmão, é conhecer a vontade de Cristo. Tem um livro, que já virou até filme, chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Justamente, pense, analise. Meus irmãos, Deus nos deu uma mente privilegiada. Deus nos deu um Espírito Santo que nos assiste nas nossas deficiências. Mas parece que nós ora aqui e se esquece ali na hora do problema de buscar a orientação de Deus. Parece que Deus tem que botar uma caixinha do microfone de lá de cima e dizer, faça assim, faça assado. Não, nós temos a mente de Cristo, essa mente privilegiada para o quê? Para saber diferenciar o que é verdadeiro do falso, o mal do bem. Tudo isso aí nós temos discernimento. Todo cristão tem isso aí. Por isso que ele cresce em força e maturidade para atingir essa maturidade lá na frente, através do conhecimento da palavra de Deus. Então, justamente isso. Esse exercício é doloroso, mas ele vai servir para a vida toda. Conhecer todo dia justamente a vontade de Deus para a nossa vida. É fácil? Não. Mas temos que tentar. Existe regra? Existe. As inclinações pecaminosas nos levam e a cada dia nos aflige a nossa mente e o nosso espírito.
Mas nós temos o quê? Socorrer aquilo da qual nos pode dar o refrigério, justamente buscando a sabedoria e a vontade de Deus. Não é fácil, mas temos que buscar. A regra da santificação é a lei de Deus. Quer dizer que eu preciso, para mim saber que algo que Deus não deseja, que eu mate alguém. Só sei que Deus disse que não matar, não roubar, não se prostituir, somente aquilo que está no decálogo. Só isso aí? Não. Será que também, se eu pensar com má intenção, eu também posso, para Deus, eu posso até ter matado aquela pessoa. Se eu desejar, eu já cumpri aquilo ali. E justamente isso é essa regra. Então, a santificação, ela se alicerça nos padrões morais absolutos e nos ideais morais imutáveis, estabelecido pelo próprio Deus. A lei de Deus define a justiça que Ele requer dos cristãos. Não são padrões nossos, não são medidas nossas. Nós seguimos um padrão divino. Mas eu não acho que isso é pecado. Se você quer continuar fazendo, que não está achando, você faça. Agora, eu não vou fazer, porque o Deus que eu sirvo disse que isso é pecado. Isso não pode acontecer. Então, foi o que Deus fez. Deus, todas as diretrizes para a retidão da vida que Deus deixou nos tempos do Antigo Testamento foram, em essência, admoestações do Pai, a sua família e concentrada nos 10 mandamentos. Deus tem regra, meus irmãos. Não fique pensando que Deus não vai cobrar aquilo que Ele deu. Muitas vezes nós achamos que, não, vai cometer isso para lá e deixa para lá. Não. Deus vai nos cobrar tudo aquilo que Ele tem nos dado. Se Ele deu a lei, Ele vai cobrar a lei. Concluímos aqui, amados. Até aqui. Espero que esteja praticamente bem claro para os irmãos. Só a conclusão aqui diz o seguinte: o crescimento espiritual, ele é algo a ser desejado, buscado e desenvolvido, para que sejamos cristãos saudáveis e equilibrados. E se envolve o combate ao pecado e um esforço consciente e constante para nos assemelharmos mais a Jesus a cada dia. Irmão, nós temos que buscar, nós temos que nos empenhar, nós temos que nos esforçar. E muitas regras Deus nos dá a condição de entendermos e fazermos. Por exemplo, se nós utilizarmos, se você tem a aptidão de ver pornografia através das redes sociais, peça a alguém, meu irmão, instala aqui um programa, né, que bloqueia isso aí. Já é uma forma o quê? Uma ferramenta que Deus deu. Bloqueia aí. Nós não fazemos isso, né, no celular dos nossos filhos, né? Faz o espelhamento, né, do que ele está vendo, você está vendo, você vai ver. Por que então você que está passando por esse momento? Eu não estou dizendo que você está, estou só dando uma sugestão. Se está passando, você é voltado para a pornografia para ver, instale um programa. Se você é uma pessoa que não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue tirar o rancor do seu coração, é uma pessoa agressiva, uma pessoa que escandaliza Deus, procure ajuda, procure um profissional. Diga, olha, eu sou assim, eu sou explosivo, eu surto de vez em quando, me dá uma sensação de ódio. Tem profissionais para isso, procure ajuda. Tem meios e ferramentas para que você possa seguir em paz. Então tem tudo isso aí, que o que importa é você obedecer e ter esse equilíbrio. Lembre de quem você é representante aqui na terra. Estamos representando Cristo, somos pequenos cristos e crescemos espiritualmente. Existem muitas regras e muitos conceitos que vamos encontrar durante toda a nossa caminhada. Mas a única regra de fé e prática é essa aqui para nós. Pode aparecer outras. Pode vir mensagem, pode vir sonhos. Nós ficamos com isso aqui. Usar agora as palavras de Paulo. Hernandes pregando, ele disse: se alguém vier lhe trazer uma mensagem que já esteja aqui na Bíblia, ela é desnecessária. Então, para que você me... Se alguém vem dizer, irmão,
Deus quer te abençoar, Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você seja uma pessoa boa. A Bíblia não já disse aí? Faz parte. Então é desnecessário, amados. A nossa mensagem diária está aqui. Que Deus nos abençoe a ler, a buscar, para que possamos, como diz Pedro, desejar como uma criança o leite materno genuíno, que dá o crescimento, dá força e maturidade. Se nós não lermos, não buscarmos, então vai ficar uma criança sem força, sem crescimento e sem maturidade. Vamos orar nesse momento?